Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Apocalipse. Capítulo 8 de Apocalipse. Havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Muitos símbolos. Aqui embaixo nós colocamos a foto duas imagens do relógio de Acás, que essa meia hora tem que ser medida pelo relógio de Acás, que logicamente por ser um ciclo tem 360 graus, que serão equiparados a 360 anos. E meia hora daria 7 anos. Nós não vamos fazer a conta aqui, que não é o previsto. Então, a partir de um determinado momento, tem 7 anos de relativo equilíbrio, de relativo silêncio. Se nós pegarmos a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, nós tivemos um período ali de relativo equilíbrio, porque a Terra nunca teve em paz. Desde que o mundo é mundo, está sempre uma guerra de alguém contra alguém. Então, nesta situação, desses 7 anos, entre 92 e 99, foi mais brando a situação de guerra na Terra. Foi um momento mais de reflexão, de outras buscas, certo? Poderíamos pensar, se a gente trouxer para o tempo atual. Mas, como tudo aqui é cíclico, vai estar dentro de um conjunto cíclico que a gente não vai conseguir definir o tempo, porque o tempo só quem sabe é Deus. Então, nós vamos tentando encaixar essas informações dentro das informações que nós temos, dentro daquilo que a gente entende. Mas também podemos projetar para daqui a meia hora, esses 7 anos, após a vinda do cavalo amarelo. Porque provavelmente nós estamos na época do cavalo preto, que é a base das fake news. Então, dentro de um entendimento. 7 trombetas são 7 sinais, 7 símbolos. E o 7 é considerado o número perfeito dentro do Cabalá e das instruções místicas. E nós temos que prestar atenção em um detalhe. Emmanuel, em um dos livros, se não me engano, é A Caminhos da Luz, quando ele se refere ao povo hebreu, ele fala que o Antigo Testamento é um repositório de sabedoria tão grande que somente os grandes iniciados hebreus poderiam interpretá-lo. Mas Jesus ainda não autorizou nenhum deles a reencarnar na Terra para essa finalidade. Portanto, tem coisas que nós não vamos entender, não vamos saber. Assim como Rochester disse que apenas 5% dos escritos e manuscritos egípcios, daqueles hieróglifos egípcios, foram traduzidos para nós. 95% nós ainda não conseguimos entender e ainda não podemos entender. Portanto, a gente vai fazendo os estudos, vai fazendo as reflexões para a gente entender aquilo que nós damos conta de entender, lógico. Mas já é um grande alívio, né? E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar tendo um incensário de ouro. Incensário é um recipiente que se carrega o incenso. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Altar de ouro quer dizer um altar muito valioso, de muito respeito, e onde o Senhor tem como ponto de partida para os seus julgamentos, para as suas análises do mundo. É lógico que tudo é uma linguagem figurada. E o incensário de ouro, conforme ele coloca ali, com as orações de todos os santos sobre o altar. Portanto, as orações dos santos produzem um aroma agradável e purificador. Portanto, nós temos que aprender a orar mais para purificarmos mais o nosso ambiente. E às vezes uma oração simples para Senhor, ampare-nos, abençoe-nos, já é uma grande evocação das forças do bem. Portanto, procuremos entender nesse momento que, se todos os anjos orarem juntos, um aroma inigualável subirá até o trono de Deus e será aposto sobre aquele altar também de ouro. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Portanto, as orações, aqui, o que não é o incenso que estava queimando, é a fumaça foi subindo para levar as orações.
para mostrar para nós a força da oração e por mostrar para nós que ela é visível pela espiritualidade superior. Então, nós estamos vendo, ele faz uma linguagem figurada, porque tudo aqui é em linguagem figurada, para que nós pudéssemos entender, quando você acende o incenso, ele sai aquela fumaça na vertical e vai subindo. Aquelas substâncias são feitas para produzir aquela fumaça aromática e ela normalmente sobe reta por uma boa coluna, por uma boa altura e depois ela vai espalhando pelo ambiente. Portanto, quando todos os santos começam em oração, as energias geradas por essas orações dos anjos, dos santos, das pessoas puras de coração, passam pela mão de um anjo para ser conduzidas a Deus, assim como a fumaça de um incenso sobe para os céus. Certo? Então, os símbolos, para que nós possamos entender a importância das nossas orações, a importância de unirmos nossos sentimentos em prece. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Quando começamos a fazer nossas orações, emitimos essas energias que sobem para os céus. E a resposta vem através do fogo purificador. Esse fogo purificador vai vir sobre a terra sobre as mais variadas condições para fazer com que despertemos a nossa força íntima, despertemos em nós a nossa fé e as condições de entendermos bem os ensinamentos de Deus. Então, procuremos entender que, a partir do momento que emitimos nossas orações, vem a resposta de Deus. E não vem como a gente quer, mas vem como nós precisamos para despertar em nós o sentimento de amor. Portanto, ao lançar sobre a terra o fogo, e vem essas vozes, e esses relâmpagos, e esses trovões e terremotos. Bom, sempre que tem grandes trovões, também tem um relâmpago. Aquela energia que gera pelos relâmpagos na atmosfera, ela age como um fogo purificador dos miasmas mentais. Por que será que o Brasil é um dos países que mais tem relâmpago no mundo, né? Nós temos que prestar atenção como nós emitimos os nossos pensamentos, que tipo de pensamento nós emitimos. Porque aqui vêm as almas mais endividadas para o Brasil, portanto, nós temos muito compromisso com a religiosidade, com a espiritualidade, com a religião, com Deus. Pátria, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós também vamos fazer o estudo desse livro. Vem reencarnar aqui no Brasil esses espíritos mais endividados, mas também aqueles que já desenvolveram a força da fé, pelas experiências vivenciadas, pelas dores que passaram, começam a despertar, então, novos valores para suas forças íntimas e começam, então, a valorizarem-se e crescerem-se para Deus. Bom, já explicamos que o fogo do relâmpago é um fogo purificador. Os trovões, às vezes, são tão fortes que a gente sente como se tudo tremesse em torno de nós. Tamanha intensidade da necessidade de purificação que existe. E os terremotos. Então, pode ter uma relação desse pequeno tremor que dá normalmente quando tem trovões muito fortes perto de nós. A gente sente as coisas tremerem. Sente, não quer dizer que tremeu. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo, quando começa um vulcão a entrar em erupção, normalmente tem grandes barulhos em torno dele, também tem relâmpagos e o estrondo de trovões e treme a terra perto de um terremoto. E também, logicamente, se as nossas orações são sinceras, onde tiver aqueles agrupamentos fazendo mal, planejando mal, como fonte de energia ruim, vai ter um terremoto. Não quer dizer que onde teve terremoto, teve pessoas com pensamento ruim, como fonte de energia ruim. Estou dizendo que pode ter, para purificar, para tirar aquelas pessoas dali. Sempre que acontece um terremoto em uma determinada região, a dor ensina-nos, conforme o livro do Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Tudo tem uma relação de causa e efeito. Então, ali naquele momento que tem aquele terremoto, as pessoas que estão naquele ambiente são aqueles que precisam passar por aquela prova, pelos mais variados motivos. E, logicamente, que sempre que você passa por uma grande prova, principalmente de dor, onde tem terremoto, seja porque você sofreu um acidente,
seja porque os seus familiares sofreram, às vezes ninguém da sua família sofreu, mas perderam tudo. Cada um tem um tipo de prejuízo diante de um grande terremoto. Portanto, tem ali o problema do ser, do destino e da dor. Leia o livro e entenda tudo esse detalhe do que a gente está falando, certo? Então, ali vai ter quando acontecem essas situações, tem um universo de situações dentro delas, cada uma com a sua particularidade, e cada particularidade trazendo à tona os nossos conflitos íntimos para que nós possamos nos expressar. Quando teve um grande tsunami no Japão, nós vimos a serenidade daquele povo que sobreviveu, nas filas para ganhar água, nas filas para ganhar comida, a serenidade, que eu não sei de onde tiravam tanta força para ficarem serenos naquele momento. E o Espírito explicou. Muitos vieram à Terra passar por essa expiação. Passaram. E eles estão passando bem pela prova deles, pela expiação deles. Depois, retornarão para o plano espiritual de onde eles vieram, ou para o planeta de onde eles vieram. Porque a Terra é uma escola, um hospital, uma oficina de trabalho, apropriada aos nossos conflitos íntimos. Portanto, cada um vai estar onde precisa para passar pelas suas experiências, para tomar consciência e buscar a sua ascendência espiritual. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Portanto, parece mais um anjo, ele junta todas as orações, leva até Deus, acontece uma série de fenômenos, e agora vem os anjos tocarem as trombetas. As trombetas vão ter várias explicações. Cada etapa dessa aqui pode ser um período histórico, desde Constantino até a Primeira Guerra Mundial. Pode ser. A gente vai trazendo aqui o entendimento daquilo que nós pudermos entender, buscando sempre a reforma íntima, conforme nós já dissemos antes. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e todas as ervas verdes foi queimada. Então, nesse primeiro momento que vem tocar a trombeta, fogo para a terra, queima as áreas verdes, queima a terça parte da terra. E eu fiquei pensando assim, será que essas pessoas que fazem esses incêndios criminosos, e quem vai lá fazer o incêndio não é político não, tá, gente? São pessoas das comunidades que têm um parafuso a menos ou a mais na cabeça, não sei, e vai lá e põe fogo. Será que eles estão pensando lá no seu íntimo de uma forma meio complexa, achando que se queimar assim, Jesus vai voltar mais rápido? Porque tem pessoas que acham que Jesus tem que voltar, então o Apocalipse tem que ser cumprido. Bom, vamos voltar para a realidade, mas tudo tem que ser pensado, para que a gente possa fazer um pensamento contraposto, com mais racionalidade, com mais equilíbrio, e automaticamente essas pessoas vão deixando de pensar assim. Quando a maioria, ou um grupo bastante grande, começa a emitir pensamentos mais condizentes com a realidade, pensamentos menos tortos, ou melhor, pensamentos menos distorcidos, né? Que vai fazendo com que a gente entenda com maior razão a situação. Então, essa queimada, essa parte verde da Terra, pode ser o período das grandes conquistas, em que saem destruindo as matas para se formar pastos, para tentar achar ouro e tantas coisas mais. Porque se a gente for ver o mapa do verde na Terra até 1700, era muito grande. Certo? De 1700 para cá que saíram devastando ferozmente para desbravar mais espaços para as construções que eles precisavam, para a expansão das pessoas e tantas coisas mais. Podemos entender por essa parte também. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha, vamos ver o próximo. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. A gente tem que prestar atenção aqui em um outro detalhe. A partir do momento que teve os navios a vapor,
Ele era gigante em relação aos barquinhos que existiam na época que se escreveu o Apocalipse. Era um grande monte, era um grande navio movido a vapor. E ele sai para o mar, as pescas predatórias, as caças predatórias, e foi destruindo. Quanto foi destruído? A terça parte? Não sabemos qual a quantidade que foi destruída. E os números aqui na Bíblia, nós temos que entender que significa um número. Não é que vai ter a terça parte. Uma boa parte daquelas vidas do mar foram ceifadas. Porque tem espécies de animal, segundo os estudiosos, que já foram extintos por causa das pescas predatórias. Apesar da vastidão do mar, as ações dos homens têm um poder de destruição muito grande. Muitas das vezes nós saímos para tomar determinadas ações e criamos grandes problemas em relação à vida marinha, em relação à vida na Terra também. Então, vamos para frente. Podemos entender desse jeito. Mas também podemos entender que, em um dado momento, um dos vulcões, como tem na Finlândia, no fundo do Mar do Caribe, nos Açores, perto da Ilha da Madeira, caminhando na direção do Cone Sul, também tem alguns vulcões adormecidos dentro do mar. No Havaí, nas regiões das Filipinas, ali naquela região entre o Japão e a Nova Zelândia, também tem vários vulcões dentro do mar. Se vários deles entrarem em erupção ao mesmo tempo, vai causar grandes danos. E prestando atenção que é terça parte. A terça parte não quer dizer que foi lá e contou. Tinha 3.000, morreu 1.000, sobrou 2.000. Não. Terça parte é um grande número, que não chegou nem à metade. Certo? E muitas naus se perderam. Quantos navios se afundaram nesse período? Principalmente os pequenos navios que, se entrassem no caminho dos grandes, eram destruídos? Também podemos entender assim. E, se os vulcões entrarem em erupção, quem estiver por perto com a água muito quente, com tsunamis e tantas outras coisas que acontecem a partir dali, há também perda se a gente levar para um futuro mais distante. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Bom, veja bem, cair uma estrela do céu e ela contaminar todos os rios é uma coisa assim que, pelo menos, eu não consigo imaginar. Porque se cair uma estrela, vai cair num local e vai causar danos. Por outro lado, a gente pode ver que algum espírito superior que nasceu na Terra, estamos fazendo avaliações. Um espírito superior que nasceu na Terra desenvolveu certa tecnologia que está contaminando as águas dos rios. Em uma grande quantidade, mas menos da metade estão contaminadas, criando problemas para a saúde humana. Também podemos interpretar assim. Porque não pensa vocês que vem um espírito superior reencarnar aqui na Terra, que ele vai fazer tudo certinho, maravilhoso, não. Tem muitos cientistas aqui que reencarnaram para fazer uma coisa, mas todas as situações e principalmente as obsessões levam-nos para um caminho de criar coisas perigosas. Portanto, quando a gente está lá no exilado da capela e depois a caminho da luz, fica bem claro que os espíritos que vêm para a Terra tinham a mente empedernida no mal. E qualquer um que cai aqui para reencarnar, eles criam problemas. E os que estão vindo agora das Pleiades, eles não têm relação com os capelinos, porque não terão sintonia com os capelinos maus que estão na Terra criando problema. Certo? Então, a gente achar que vai vir um capelino aqui, vai encarnar, vai fazer tudo maravilhoso, não faz. Porque sempre vai ter alguém que tem algum vínculo com ele que vai dar um pequeno pulso para que ele faça uma pequena coisa errada e ali desencadeia um processo de coisas erradas. Então, são muitas possibilidades que a gente pode avaliar. Porque as pessoas às vezes pensam que um espírito superior vem na Terra e faz tudo certinho. Só quem fez isso foi Jesus. Os outros todos deixaram uma brecha para que os outros apontam o dedinho. Mas aqui... Todos.
Ninguém escapou de ter aquele pontinho que os críticos vão lá e botam o dedinho, mas esse dado aqui, certo? E Jesus foi perfeito no que ele fez. Ele cumpriu a lei e estabeleceu um marco para a humanidade. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Portanto, eu fui procurar saber o que era o absinto, me informar. É uma mistura de ervas, é uma bebida destilada, uma bebida alcoólica com mistura de ervas, que causa muitas alterações mentais, muitas alucinações. Portanto, a água contaminada, e tem um país que ele está com 2/3 das águas dele contaminada, nem é 1/3, é 2/3 da água desse país está contaminada, e causa alucinações, porque é contaminada por arsênico. Mas aqui as linguagens são sempre figuradas para que a gente possa entender. E quais as alucinações do arsênico? O arsênico pensa que ele é o melhor do que todo mundo, que ele pode tomar as atitudes mais extremas contra o outro, porque ele é perfeito. E aí vai vindo uma série de situações até desenvolver o câncer ou outra doença autoimune, ou até mesmo a AIDS. Ele destrói a pessoa. A contaminação por arsênico vai destruindo a pessoa. Portanto, as águas amargas, as águas contaminadas, a gente tem que prestar bem atenção para que a gente possa entender. Lembra que eu falei que o espírito pode criar uma ideia e criar problemas depois? Pois é. Então está aqui bem claro que as águas se tornaram amargas, se tornaram poluídas, porque não tinha a palavra poluição naquela época. Tinha a palavra amarga, porque a água amarga eles conheciam bem, porque já tinham passado pelo poço de Mara, que é uma água amarga, água venenosa. Lembrando que tem minas de águas venenosas. No Brasil tem umas duas, na Argentina tem, no Chile não sei se tem, ou seja, abaixo do Trópico de Capricórnio e abaixo ou acima, né, de acordo com o seu ponto de vista, onde você estiver, do Trópico de Câncer, existe minas de água venenosa. Se você beber, você morre. E aqui, isso o povo daquela época entendia. Então está colocando que a água era amarga e trazia morte para aquelas pessoas. E às vezes não é simplesmente uma morte, são alucinações. E você estando alucinado, para a vida você está morto, porque você vai tomar atitudes e ações contrárias totalmente às leis divinas. Então essa morte e essa alucinação não é simplesmente a morte física, pode ser a morte psíquica, quando você começa a tomar uma série de ações e atitudes ruins, bem como o uso de drogas e tantas outras coisas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. Aqui, quando fala que o sol, a terça parte do sol foi ferida, e a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, nós temos que entender o sol como Deus, não que o sol é Deus, mas o sol como símbolo de Deus, em que 1/3 das pessoas não querem mais pensar em Deus. 1/3 das pessoas querem deixar de ter relações com Deus. E 1/3 das igrejas, a lua, seria as entidades religiosas, as entidades filantrópicas, 1/3 delas estão vazias, estão se afastando de Deus. E 1/3 das estrelas são os espíritos que encarnam na Terra, que também estão criando problema com relação a Deus. Não querem seguir os caminhos de Deus. Também é um detalhe que nós temos que pensar. E aí não brilha, nós ficamos como a noite, porque enquanto você não busca Deus, você está na escuridão da alma, na escuridão dos seus sentimentos mais nobres. Você está perdido no labirinto das suas ações com suas consequências. Eu olhei, eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então vai ter um momento que vai ter outros tipos de dores ainda mais complicados, ainda mais complexos. Então, todo momento nós vamos vendo os ais. Se a gente pegar que 1/3 das águas da Terra estão contaminadas, um momento vem uma pandemia e causa grandes dores na humanidade. No livro Exilado de Capelas, lá nos últimos capítulos, o Edgar Armand fala que num determinado momento,
nós vamos fazer um estudozinho depois sobre isso, vai vir muitas pandemias para marcar essa transformação da humanidade. E André Luiz, no livro Libertação, ele fala que lá nas regiões inferiores tem certos vírus que a medicina da Terra teria muita dificuldade de lidar com eles. Portanto, o mundo espiritual está cheio de armadilhas para as mentes incautas. E aí a gente vai ver lá em Ramatiz, no Fisiologia da Alma, que ele diz que se a humanidade não passar a estudar, entender e usar a homeopatia, será muito difícil resolver os problemas de saúde a partir de um certo momento, onde a maioria morreria com o efeito do tratamento feito. Bom, tudo está no campo filosófico, no campo das ideias, mas também das reflexões. E nós temos que fazer essas reflexões, temos que procurar entender, porque muitas das vezes a solução está bem diante de nós. Eu vi, pelas fotos que a gente recebe nas mídias sociais, uma pessoa com um cartaz dizendo assim: em todo filme sobre catástrofes, pandemia, no início um cientista deixa de ser ouvido. Causa-se grandes problemas para que no final o cientista resolva o problema tão simples se fosse ouvido lá no início. Então, tudo, e no caso da religião, tudo tem que ser ouvido os místicos. E quando os místicos falam alguma coisa, as pessoas têm que ter ouvido de ouvi-los para poder entender. Certamente que terão muitas outras interpretações para o que está aqui. A gente busca reflexões para o nosso momento. O que nós podemos aprender com o momento que estamos aqui e procurarmos transpor esse momento com mais segurança, com mais amor e principalmente com mais responsabilidade pelo que virá, que sempre vai mostrando para frente que coisas piores vêm, porque a gente não aprende as primeiras lições. A gente não para observar aquilo que está sendo ensinado para nós nas primeiras etapas. Então, cada momento, que é um momento único de aprendizado, nós perdemos o aprendizado, deixamos de aprender e passamos a criar condições para nos ferir a nós mesmos, para criarmos dores para nós mesmos. Tem um espírito amigo que comunica conosco, ele fala assim: quando você toma uma má ação, é como se você jogasse caco de vidros numa relva onde você vai se deitar para refrescar, para descansar, para refazer suas energias. Você vai se ferir. A culpa não é de Deus que você está se ferindo. A culpa é você que foi invigilante, que jogou algo que te fere por onde você tem que passar, por onde você tem que deitar. Portanto, vamos ficar atentos para ver como nós podemos agir para sermos melhores e que temos que levar para o outro entender para ser melhor. Quando fala-se nas queimadas que vão acontecer, a gente tem que prestar atenção que às vezes não é queimar tudo, que um terço na Bíblia não quer dizer que é um terço contadinho. Você tem 9 pedrinhas, você farou 3, vai ser moída e 6 vai ser guardadas. Não é assim. É uma quantidade menor do que a metade vai se perder. Você não sabe qual a quantidade. Tá certo? Vamos tentar entender sempre pelo lado mais transcendente. Lembrando que podem ter outras interpretações. Que as bênçãos de Jesus possam vir sempre sobre nós, possam estar sempre nos iluminando, nos fortalecendo, e que Jesus permita que os bons espíritos nos ajude, nos proteja, nos apoiem, nos inturmam, para continuarmos fazendo esse estudo e, principalmente, esclarecer as mentes ansiosas pelo bom entendimento, pela sua transformação íntima para que sejamos todos melhores e busquemos realmente poder habitar uma terra regenerada.